Fala rapaziada, Sandro Ramos aqui e hoje, de volta com os nossos conteúdos, vou estar trazendo um ponto muito importante da orientação a objetos que é o polimorfismo. Então, bora pro vídeo compreender mais esse conceito. Então a gente pode estar seguindo aqui para a nossa apresentação, pessoal. Se vocês se recordam das nossas apresentações ali dos vídeos anteriores, vocês vão ver que essa aqui está um pouco diferente. Eu dei uma remodelada aqui no nosso material para poder trazer de uma melhor forma possível para que o conteúdo fique mais claro. Então, falando aqui especificamente de polimorfismo hoje, a gente vai estar falando também sobre override e overload, que eles são conceitos que estão relacionados ali com o polimorfismo. Então, quanto a polimorfismo, a gente pode trazer aqui do literal da palavra, lá do latim, que poli significa muitos e morfismo seria formas. Então, muitas formas. Então, qual a ideia do polimorfismo? A gente conseguir que algo, por exemplo, os nossos métodos, no caso, eles funcionem de diferentes maneiras de acordo com as classes que estão chamando elas. Então, trazendo aqui o conceito dos nossos slides, princípio a partir do qual as classes derivadas de uma única classe base são capazes de invocar os métodos que, embora apresentem a mesma assinatura, então lembrem da assinatura do método lá, que é, por exemplo, qual é o identificador de acesso dele, né? Se é público, estático, etc. Qual é o nome do método e os parâmetros que ele recebe. Então, isso aí seria a assinatura do nosso método. Então, a gente tem vários métodos com a mesma assinatura, porém, se comportando de diferentes formas, cada uma nas suas respectivas classes. Então, eu trago aqui de maneira diferente para cada uma das suas classes derivadas. Então, isso aqui já está fazendo menção à parte de herança, onde nas nossas classes filha, elas podem estar sobrescrevendo os métodos da classe pai, mas o polimorfismo a gente já vai ver ali mais para frente que a gente tem dois tipos. Então, não se restringe apenas à questão de uma classe filha sobrescrever um método da classe pai. Então, o polimorfismo permite a gente tratar as nossas classes de maneira mais uniforme. Então, pense que a gente pode ter uma classe pai que tem um método e todas as classes filhos podem sobrescrever ou não, mas todas as classes filhas vão ter esse mesmo método lá. Então, permite a gente tratar de uma maneira uniforme, pode estar sendo sobrecarregado ou não. E que comportamentos comuns sejam compartilhados entre classes diferentes, que eu comentei aqui agora. Que facilita a escrita de um código genérico e reutilizável que pode ser adaptado e estendido de forma necessária. Então, lembrando que a gente pode ter uma classe pai com um método que todas vão implementar e, de acordo com a especificidade de cada contexto ali, a gente pode estar sobrescrevendo aquele método e fazendo uma lógica específica daquele determinado contexto. E a gente vai ver mais para frente ali nos próximos slides que existem dois tipos de polimorfismo, o de sobrescrita, override, e o de sobrecarga, o overload, que seria o estático, e o de sobrescrita, o dinâmico. Então a gente pode ir lá para o nosso código, onde a gente vai estar fazendo aqui o nosso pequeno exemplo. Então, vamos voltar lá, relembrar o que a gente tinha feito já no nosso código aqui. A gente tem essa nossa pastinha aqui, Learning em Java. Ela está disponível lá no nosso Git. Lembrando que eu vou deixar aqui o repositório na descrição dos nossos vídeos. E lembrando tudo que a gente já fez. A gente já viu classes e objetos, encapsulamento, herança. E hoje a gente vai estar vendo polimorfismo. Então, a gente pode criar aqui polimorfismo. Se eu não me engano, é assim. Se eu não me engano. Vamos lá, se meu inglês não estiver incorreto. E se a gente pegar aqui nosso exemplo, a gente vai estar criando uma classe Hokage, que ela também estende ninja, mas, primeiro de tudo, a gente vai estar criando um método realizar invocação lá na classe ninja. Então, vamos lá, primeiro de tudo, fazer isso. Realizar invocação. Vamos lá. Então, a gente vai ter um métodozinho aqui. Public void realizar invocação. Então, qual a ideia desse método? A gente tem o realizar invocação aqui, que o método base aqui dele é realizando invocação de um animal, que seria o mais basiquinho, que seria todas as classes conseguem implementar ele. Realizar invocação de um animal. Teoricamente, qualquer ninja consegue fazer esse tipo de invocação. No nosso cenário hipotético aqui. Os fiscais de Naruto, por favor, não me xinguem aí nos comentários. Mas beleza. Então, nisso a gente criou esse cara. E a gente pode ir lá no nosso aluno ninja. E a gente pode sobrescrever ou não esse método.
mais pra frente a gente vai ver classes abstratas que a gente seria obrigado a sobrescrever aquele método. Então a gente pode vir aqui, pegar o mesmo cara pra gente ganhar tempo e o vídeo não ficar muito longo. E a gente vai vir e vai fazer o override. A gente já vai ver o que esse cara mais pra frente. E aqui dentro do aluno ninja, o que a gente vai fazer? A gente vai realizar a invocação de um doguinho. Vamos ver se eu consigo fazer esse emoji aqui. Realizando invocação de um doguinho. Se vocês não sabem, fazer emojis no Java é algo muito complicado, né? Porque você tem que respeitar ali o código Unicode, não basta simplesmente você vir aqui e colocar o emoji porque ele não vai ser printado no console. Isso quando a gente está falando de console, né? Que é o caso que a gente vai estar fazendo aqui agora. Então, criamos lá o nosso método, estamos aqui na classe aluno realizando a sobrescrita. Então, isso é conceitual do polimorfismo e a gente vai criar aqui rapidamente nossa classe Hokage. Que vocês vão ver qual é o intuito do que a gente está querendo criar aqui de exemplo. E ela também, ela não pegou o package ali ainda, extends ninja. Beleza. Por que ele não pegou o package ainda? Então vamos lá, pessoal. Acho interessante trazer esse conceito aqui para vocês, que o nosso projeto ele tá meio estranho. A gente criou uma classe nova aqui, ele não adicionou o pacote pra gente. Se a gente tentar dar um extends aqui, a gente não tem autocomplete. Então tá meio estranho o nosso projeto, né? Então isso aqui acontece quando a gente não tá com o class path configurado. Então se a gente clicar aqui no cantinho, por exemplo, ele vai falar que o class path do nosso projeto não tá correto. Para resolver isso, basta a gente vir aqui e dar um kick fix, mas lembrando, tem vídeo aqui no canal falando especificamente sobre o que é o class path, mas vamos lá, vamos configurar o class path, basta aqui clicar ali em kick fix, e aí a gente precisa vir aqui em add e adicionar a raiz do nosso projeto. Então, basicamente, o Java precisa saber onde é que seu projeto está rodando, aqui no caso do VS Code, para gerar os bytecodes e executar ali por debaixo dos panos para a gente poder ter aquela função lá no main, por exemplo, de dar o run no projeto. Configurando o class path, vocês vão ver que a gente já vai ter aqui os autocompletes, e se eu criar uma classe ali agora, ela já vai adicionar ali o package, por exemplo. Então a gente estendeu o ninja, nossa classe ninja, tranquilo, onde tem o nosso método. Precisamos sobrescrever esse método ali em Hokage também, e Hokage ele tem um campinho a mais, tempo mandato. Então, contextualizando, quem não conhece Naruto, o Hokage seria tipo o presidente da aldeia. Então, aqui, private int tempo mandato. Beleza, temos também ali nosso método. E a gente dá um this.mandato igual a mandato que a gente vai receber ali por parâmetro. Então, bem tranquilo, se atentem ao class path caso o projeto de vocês aí esteja desconfigurado. Vamos colocar aqui nossos getters e setters, podem vir aqui após nosso método source action getters e setters, e com isso a gente já tem. Porém, aqui no nosso Hokage ele invoca um animal com muito chakra. Então se a gente for ver aqui, porque o Hokage já é um ninja mais experiente, é um ninja que tem mais poder. Então vamos lá, de um animal com muito chácara. Um sapão. Vamos colocar aqui o Unicode dele também. Lembrando que isso aqui é apenas para aparecer lá no console, pessoal. Em outros lugares, você simplesmente jogar o emoji ali, você já vai conseguir apresentar ele, né? Então, beleza. Com isso a gente tem nosso método aqui sobrescrito em Hokage. Também temos lá em aluno ninja, bem tranquilo. Então o aluno ninja, que é um ninja que tem menos chakra, ele consegue invocar um cachorrinho. Já o Hokage ele consegue invocar animais muito, muito maiores e etc. Outras entidades. Então beleza, vamos ver esse cara aqui na prática. Então a gente pode criar a nossa classezinha main, que é a nossa classe para a gente fazer os nossos testes. main.java. E a gente pode vir aqui e criar nosso main. Então se a gente não tiver o nosso class path configurado, a gente não consegue ter essa integraçãozinha aqui do VS Code. Deixa eu ver aqui, eu acho que eu tenho
Tem a minha colinha aqui já, pra gente não ter que passar 1 bilhão de construtores. Então a gente tem aqui tanto o aluno ninja quanto o Hokage já, as suas respectivas classes ali com as nossas instâncias, e a gente pode vir aqui e dar realizar invocação. Então, realizar invocação e Hokage, realizar invocação. Então, o que vai rolar aqui, pessoal? A gente tem o mesmo método chamando em 2 classes diferentes. Então, o que vocês acham que vai acontecer aí? Será que vai se chamar da mesma maneira? Não vai chamar da mesma maneira, e é isso que nos proporciona o polimorfismo. Então, quando a gente chamar lá no aluno ninja o realizar invocação, ele simplesmente vai invocar um doguinho, e no Hokage, quando a gente realizar a invocação com o Hokage, ele vai invocar um sapão bala aqui, assim como a gente está vendo aqui nos nossos exemplos teóricos do que estariam acontecendo. Então, vamos lá para o código, ver se realmente é isso que vai acontecer. Então, beleza. Executando aqui nosso código. Show de bola. E ficou meio estranho aqui nosso... Então vamos lá, pessoal. Por que está acontecendo isso aqui? O que acontece? Quando eu fiz esses exemplos de código lá atrás, provavelmente meu terminal aqui estava desconfigurado o UTF-8, que é o char7. Então ele não conseguia representar apenas colocando o emoji aqui diretamente. Eu tinha que colocar o Unicode dele. Então, caso tenha funcionado aí para você, é porque está desconfigurado aí seu terminal, muito provavelmente. Mas, caso não tenha funcionado e você deseje ainda apresentar ali o emoji, basta pegar o emoji propriamente dito, colocar aí que, por estar configurado aí corretamente o TF do seu terminal, você vai conseguir representar apenas colocando o emoji ali diretamente ali na sua string, já vai funcionar. Então beleza, pessoal, vamos lá, vamos executar aqui novamente e a gente vai conseguir ter o nosso comportamento esperado ali, que era printar bonitinho ali. Então o nosso querido aluno ninja, ele vai fazer a invocação de um doguinho, porque ele tem menos chakra, e o nosso querido Hokage, ele vai conseguir fazer a invocação de um animal muito maior, muito mais poderoso. Então vejam que isso aqui está sendo possível graças ao polimorfismo. Então, se eu for chamado num aluno ninja, vai funcionar de uma forma, se eu for chamado num Hokage, vai funcionar de outra forma. Então, tudo isso graças ao polimorfismo. Se a gente extrapolar esse exemplo aqui, a gente pode ter o exemplo clássico de, por exemplo, desenvolvedor ganha 4% de adicional, gestor ganha 10% de adicional. Aí tem uma outra classe lá que é funcionário. Funcionário ganha somente 2%, que seria o funcionário base, que não é desenvolvedor nem gestor. Então vejam que em cada uma dessas classes, se o método calcular adicional for chamado, na classe que está com uma instância de desenvolvedor vai funcionar de uma forma, na classe que é gestor vai funcionar de outra forma. Então vejam que o polimorfismo ele consegue nos dar muito, muito poder para a gente fazer um código um pouco mais, vamos dizer assim, mais abstrato, poderia se dizer, não tão rígido. A gente consegue fazer essa invocação de método aí de uma maneira muito mais interessante e resolver alguns problemas que a gente resolveria com condicional. Graças ao polimorfismo a gente resolve com ele. Esse que a gente fez agora é o polimorfismo de sobrescrita. Então a gente tem uma classe pai, foi lá e sobrescreveu o método na classe filha. E a gente tem um outro tipo que é o overload. Então o override, que é esse que a gente acabou de ver, como eu comentei com vocês, a gente tem uma classe pai e a gente sobrescreve o funcionamento desse método na classe filha. Então ocorre quando uma classe fornece uma implementação específica para um método que já está definido na classe pai. O método da classe filha tem a mesma assinatura que o método da classe pai, e a sobrescrita é usada para fornecer uma implementação mais específica e especializada da subclasse. Ele é executado e determinado em tempo de execução. Então, enquanto o nosso código está rodando, se for um Hokage vai funcionar de uma forma, se for um aluno vai funcionar de outra forma. Então, enquanto o código está rodando, vai ser definido como é que vai ser o funcionamento desse método. Diferente do que a gente tem no overload, que ele é feito em tempo de build. E qual que é a ideia do polimorfismo estático, ou com overload? A gente pode ter o mesmo método com o mesmo nome, porém sendo diferenciado pela sua quantidade de parâmetros. Então a gente tem aqui o nosso método calcular SMS, a gente tem o mesmo nome,
porém vejam que a quantidade de parâmetros muda. Então isso aqui é definido no tempo do build, ele consegue fazer esse tipo de polimorfismo, chamar o mesmo método, porém ele verifica que tem uma quantidade diferente de parâmetros, então ele sabe na hora do build qual que vai ser chamado especificamente, se vai ser chamado o calcular com um parâmetro ou se vai ser chamado o calcular com 2 parâmetros. Então isso é o overload, é muito útil para justamente nesse exemplo aqui que a gente tem, onde não tem a alíquota estadual ali, supondo qualquer cenário ali de uma rotina, onde não tem a alíquota estadual ali na rotina que a gente está fazendo, a gente pega a padrão a do Paraná, por exemplo. Então a gente consegue chamar o mesmo método com o mesmo nome, porém com uma quantidade distinta de parâmetros. Então, quanto a polimorfismo, é isso, pessoal. Gostaria de fazer uma menção aqui ao meu amigo Luiz Fabrício de Llamas, que toda essa ideia de fazer esse conteúdo aí com exemplos do Naruto, ele começou esses conteúdos lá no LinkedIn dele, com posts muito, muito bons. Então fica a dica aí dos conteúdos dele lá no LinkedIn, vou deixar aqui na descrição do vídeo, acompanhe ele lá também. E basicamente por hoje é isso, pessoal. Finalizamos aqui nossos conteúdos básicos aqui de PO. Vou trazer também um conteúdo ali extra sobre classes abstratas e interfaces, mas a base do que você precisa compreender quanto à programação orientada a objetos é todos esses vídeos sobre PO que a gente acabou de ver. Então, fico muito feliz de você ter visto esse vídeo até aqui e até a próxima.